Você sabe definir o que você escreve? Eu não sabia. Quando eu comecei a escrever, o nome que eu dava aos meus textos eram textos, entendeu? Textos aleatórios, textos melancólicos, né? Como diziam as pessoas que liam os meus textos e viam ali claramente que eu era muito melosa, que eu levantava assuntos que faziam as pessoas refletirem. E eu acabava achando que o meu texto às vezes era ruim por conta disso, porque eu não sabia escrever de outra maneira, a não ser levando as pessoas a uma reflexão. E depois de um tempo que eu percebi que isso faz parte da minha personalidade, né? Eu sou melancólica, então eu não consigo desvincular isso dos meus textos. Eu preciso talvez montar um personagem se eu quiser escrever sobre outros assuntos. E ainda assim, a escrita vai levar as minhas características melancólicas. Então você sabe discernir ou definir aquilo que você escreve. Se é um romance, se é uma crônica, se é um conto, se é um ensaio, se é um artigo. Entende? Eu não sabia definir nada disso. E quando eu fui ali para o Substack, né, escreveram no Substack, na newsletter, naquele aplicativo, naquela plataforma, no começo desse ano, assim, que eu voltei para lá, né? Faz uns 2 anos que eu tinha deixado de usar e eu voltei em abril de 2025. Então foi ali que eu comecei a perceber outros tipos de gêneros. Comecei a estudar sobre isso, estudar a escrita técnica. Já tem um tempo que eu venho estudando, só que eu não conseguia olhar para o meu texto e defini-lo. Hoje eu ainda tenho, digamos, um tanto de dificuldade, eu confesso. Só que eu sei discernir quando é um conto, quando é uma crônica, né, ou vai mais para crônica, quando é uma poesia, um poema, uma música, né, claramente, quando é um ensaio até, né, que eu estava vendo que os meus textos têm essa característica lá no Substack de ensaios, e eu nem sabia disso. A gente vai descobrindo ao longo do caminho, é muito bom. E tem uns artigos, né? Só que eu não escrevo artigos, né? Os meus textos, eles são mais livres. Eles são mais dessa questão de opinião, né? Mais narrativa, como eu falei, mais reflexiva. Eu pego um ponto específico aí do cotidiano e vou narrando ali, vou colocando a minha visão, a minha opinião, as minhas experiências, as minhas vivências, né? E tudo aquilo que me cerca, eu vou soltando ali para não ficar também só o que eu acho, o que eu penso, né? O que eu vejo do mundo. Então, se você não sabia a diferença, eu quero aqui trazer para você os 4 gêneros, né? As 4 diferenças aqui daquilo que você pode estar escrevendo e você não sabe definir, né? Vamos aqui para o nosso nobre amigo Google, né? Com a ajuda da IA. Conto é ficção com enredo único e desfecho marcante, né? Com personagens. Crônica foca no cotidiano com visão pessoal. É mais ou menos aquilo que eu escrevo também. Mesclando jornalismo e literatura. Ensaio é reflexão pessoal e opinativa sobre um tema. É bem mais aquilo que eu escrevo também. E artigo discute um assunto de forma objetiva e analítica, buscando fundamentar uma ideia ou informar sobre fatos reais. A principal diferença está na finalidade. O conto é a imaginação, né? A ficção. A crônica é o cotidiano, a reflexão. O ensaio é a opinião e a análise. E o artigo é a informação, a análise objetiva, né? Com certeza ele vai ter dados e tal, vai puxar para outros dados, vai ter referências, né? Sempre um artigo ele vai ter lá no final as referências, né? Isso é muito comum na faculdade que a gente era acostumado a fazer os artigos. O conto, a natureza, ficcional, narrativo. Foco, único conflito ou momento com personagens, tempo e espaço definidos. O objetivo, contar uma história, criar uma atmosfera, provocar emoções e reflexão através da trama. Exemplo, um mistério, um romance curto, uma história de fadas. Eu comecei a me desafiar desde o ano passado para cá, e o primeiro conto que eu soltei no Substack foi O Ladrão do Tempo. Vou deixar o link aqui abaixo para você conferir. Para mim, assim, foi um dos melhores que eu fiz até agora. Tem outros lá, né? Mas esse foi um dos melhores. Um dos melhores, assim. Se não for o melhor até o momento que eu escrevi. Foi num momento, assim, de reflexão. E eu escrevi bem bufo, assim, no mesmo dia. Escrevi em, acho que talvez, em 4 horas. Não corridas, né? Mas eu escrevi em 4 horas, assim, dando umas pausas. Escrevi à mão, né, em folha com pauta. Depois eu fui passando para o notebook, fui editando, soltando de um em um capítulo. Foi uma baita experiência. Eu nunca havia escrito um conto na minha vida, gente. Foi sensacional, sensacional. Eu devo isso
O Elton Luiz, né, lá no Substack, que eu peguei por ele, e a Dani Ferreira também, lá no Instagram, que ela é copywriter, né, redatora, e ela ensina a gente a ficar andando, navegando sobre vários gêneros, escrever sobre várias coisas, e não focar em um único lugar, em um único gênero, e não se limitar apenas àquilo que a gente gosta de escrever, que no meu caso eram textos reflexivos. E mesmo assim, né, o conto também, no meu conto, ele sempre parte para essa questão também, né, da questão da reflexão. E é bem legal. Eu convido você a ler. Eu vou deixar aqui linkado abaixo, Ladrão do Tempo, você vai entender do que é que eu estou falando lá. A crônica, a natureza, híbrida, jornalismo e literatura, baseada na realidade. Foco, fatos do dia a dia, eventos recentes, experiências pessoais do autor. Objetivo, refletir sobre o cotidiano com leveza, humor, crítica ou subjetividade com linguagem artística. Exemplo, um relato sobre um engarrafamento, observação sobre o comportamento humano, em transporte público. Os meus textos vão muito para esse lado. Ensaio, a natureza, dissertativo, opinativo, não ficcional e reflexivo. O foco, um tema específico, explorando sob a ótica pessoal do autor. Isso aqui é claramente os meus textos. O objetivo é apresentar uma visão pessoal, uma interpretação ou um questionamento sobre o tema, sem necessariamente esgotá-lo. Exemplo, um análise sobre o impacto das redes sociais na sociedade. Artigo. Natureza, dissertativo, analítico, objetivo, não ficcional. Foco, fatos, dados, argumentos concretos sobre um assunto relevante. Objetivo, informar, discutir, fundamentar uma opinião ou análise de forma imparcial e analítica, muitas vezes para um público mais especializado. Exemplo, um artigo científico, um texto de opinião, um jornal sobre economia. E eu sigo alguns psicólogos lá, né, o Rafael Bianco, se eu não me engano o nome dele. Ele solta lá muitos artigos, é bem interessante assim. E né, no final tem várias referências, ele tá sempre fazendo citações. Eu amo gente que escreve fazendo citações. E ele tem uma escrita bem bonita, bem interessante no quesito estrutura, né, e revisão. Isso também conta muito, eu acredito, para quem escreve, porque você estrutura o seu texto, né? Claramente, você edita o seu texto. Ontem eu estava editando meu texto, eu levei mais de 2 horas e meia para editar. Para escrever, eu acho que eu levei talvez uns 40 minutos. E sempre para editar é que eu demoro bastante. Fica um texto grande, assim, corrido. Só que eu achei que ele precisava de umas divisões, né, de sessões, que ali no Substack a gente acaba usando para o leitor não ficar se cansando na leitura. E eu fui colocando sessões, e eu pedi ajuda do ChatGPT, me deu 8 sessões, eu achei muito. Eu diminuí para 6 sessões. O texto ficou mais organizado, né, e tal. Vou deixar aqui abaixo também para você ver o meu último texto, né, pelo menos enquanto eu estou gravando esse vídeo. O último texto que eu soltei ontem, no dia 29 de dezembro. E, gente, é muito legal quando você entende aquilo que você está escrevendo, quando você sabe definir e quando você se organiza, quando você faz isso de forma natural, porque você não pensa só em você, né? Você pensa não só na sua imagem de escritor, você pensa no outro, ninguém está lendo. Quando eu pego um texto para ler, eu observo tudo isso. Hoje eu não julgo mais como eu julgava antes de ficar falando, nossa, a pessoa escreve mal pra caramba, nossa, faltou uma vírgula aqui, um ponto, travessão, 2 pontos, né, uma acentuação, aqui tem espaçamento que não tem necessidade e tal, errou aqui. Eu ficava assim, né? Só que hoje não. Hoje eu consigo ver que ali o Substack é um lugar de desabafo, sabe? É como se fosse um diário. Um diário, assim, Muro das Lamentações também, que eu escrevi sobre isso. Se eu não tiver escrito sobre isso, vai sair amanhã, hoje é 30, vai sair dia 31, esse texto sobre o Substack ser o Muro das Lamentações. Fique de olho também, inscreva-se lá para não perder nenhum texto. E como eu vi que o Substack é, né, um Muro das Lamentações, as pessoas elas vão escrever livremente. Mas tem pessoas que deveriam sim ter mais cuidado, né? Tem pessoas que já são formadas, até elas falam nos textos. E tem uma escrita bem ruim, assim, no quesito estrutura, organização, edição, revisão, entendeu? Então eu trago esse vídeo aqui para te alertar, para te orientar, né? Como uma amiga, como revisora, né? Se você me vê como revisora. E como escritora também, para que você venha ter cuidado, venha ter mais consciência sobre aquilo que você escreve, para que você pesquise sobre isso
e consiga escrever melhor em 2026. E não simplesmente deixar o teu texto largado, sem saber o que você está fazendo, sem saber definir. Quando a pessoa te pergunta, eu não sabia definir, né, o que eu estava escrevendo. E eu percebo que eu escrevo muito isso, né, essas narrativas baseadas no cotidiano, nas minhas experiências, como eu falei no início. E é muito legal quando você sabe o que você está fazendo, quando você sabe sobre o que você está escrevendo. Você tem uma noção. Até quando você está soltando seu pensamento no papel, as coisas vão fluir melhor. Porque você já tem um direcionamento. Ah, isso aqui é um conto, então eu vou por esse lado aqui. Eu vou usar essas características. Ah, não, isso aqui é um ensaio, então eu vou para esse lado aqui, essas características. Não, isso aqui é um artigo de opinião. Então eu vou usar essa estrutura aqui. Tem referências, né? Eu vou dividir aqui os tópicos, subtópicos, entende? Você já escreve com isso na cabeça e é muito bom, porque isso já reduz muito o teu tempo e reduz erros. Depois que eu comecei a entender o que eu estava escrevendo, eu comecei a reduzir o meu tempo de escrita. Antes eu passava muito tempo escrevendo. Eu não editava, né? Eu só, digamos assim, no sentido que hoje eu faço para soltar no Substack, né? A estruturazinha. Eu só escrevia, dava uma revisada e soltava lá no Facebook, lá nos status do WhatsApp, às vezes sem nem revisar. Na página que eu tinha no Instagram, meus pensamentos e outras páginas também que eu já tive. Eu comecei a perceber que não estava legal e que eu precisava dar um norte para os meus textos, né? Até porque o Instagram, ele é muito limitado de caracteres, é só 2.200, então os meus textos às vezes ficavam muito grandes, eu ficava picando ele, reduzindo. E era terrível. Pra gente que escreve textos longos é terrível. Então eu vou deixar esse assunto de texto longo para um outro momento e eu quero que você fique pensando nisso, né? O que você escreve? Qual a estrutura? Você edita, você revisa? Você já tem um revisor? Você mesmo revisa seu texto? Você pede ajuda a outras pessoas para revisar, para editar, para dar uma olhadinha antes de postar, de publicar? Faça isso, melhore a sua escrita e eu desejo que você tenha muitos leitores, muitos lançamentos, muitas obras talvez publicadas, né, e textos publicados, poemas, contos, músicas, poesias, enfim. Que a escrita seja a tua salvação, que a escrita possa refletir aquilo que você pensa, que você não tenha medo de escrever, de soltar a tua opinião, né, de expor aquilo que você sente, que você pensa, e que você possa voltar para o canal para ficar seguindo aí nessa jornada, né, que nós possamos entrar em 2026 escrevendo já, não parando por nada, porque escrever é como viver, é a nossa respiração, é a nossa válvula de escape e é terapêutico e necessário. Portanto, eu te convido a escrever todo dia. Até o próximo vídeo.